Depois de Hércules e da nova animação dos Cavaleiros do Zodíaco chegarem ao Brasil, chega a vez de mais uma referência à mitologia grega estrear por aqui. O longa-metragem da vez, destaque dessa semana, é o labiríntico Maze Runner, Correr ou Morrer, mais uma obra baseada em uma série de livros. O filme vem acompanhado da comédia fanfarrônica 1 milhão de maneiras de pegar na pistola, do simpático Mesmo se nada der certo e do terror Livrai-nos do mal. Veja mais sobre todos eles a seguir no Cinema Geek. Pois bem, o destaque entre as estreias dessa semana é Maze Runner, mais um da leva de longas metragens baseados em livros de ficção infanto-juvenis. No caso, a obra, escrita por James Dashner, é parte de uma trilogia que se passa em um futuro apocalíptico e começa com o menino Thomas acordando sem memória no meio da clareira, ou Glade no original. Sem lembrar nem mesmo do próprio nome, o rapaz se vê cercado por caixas de uma empresa chamada Cruel, ou Wicked, e puxado por um grupo de garotos da mesma faixa etária. O protagonista não demora muito para descobrir quem é, e ainda fica sabendo que todos à sua volta têm uma história parecida com a dele, vivem presos no local e formaram uma espécie de sociedade cujo líder é Albi. Uma vila composta apenas por garotos amnésicos já é algo bem incomum, mas as coisas ficam ainda mais surreais quando a câmera mostra pela primeira vez a muralha que cerca a região. Ela serve apenas como uma parte externa de um enorme labirinto, o Maze do nome, que em teoria é a única saída do experimento em que foram colocados os garotos. Ele é explorado apenas por um seleto grupo de corredores, daí o Runners do nome, liderados por Mino, que tentou há anos mapear as passagens do local. Não fosse isso desafio suficiente, o labirinto ainda se fecha e muda o próprio design todas as noites, e quem fica lá dentro normalmente não sobrevive graças aos monstros verdugos. Enfim, o longa-metragem funciona mais ou menos como uma mistura do mito grego do labirinto do Rei Minos, aquele do Minotauro, lembra? Com o game Portal. Mas apesar de alguns elementos bem particulares, a história não foge muito do que já vimos em outras fitas dessa mesma leva, como os próprios Jogos Vorazes. Temos ali um jovem que, apesar de desacreditado, vira líder e encara os desafios de crescer, um futuro apocalíptico e os velhos como vilões. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Embora o enredo seja um tanto clichê, ele é bem executado e traz algumas boas cenas de ação e bons efeitos especiais fora e dentro do labirinto, que é visivelmente sensacional, mas poderia ser um pouco melhor explorado. Fora que o final e o mote para a sequência funcionam muito bem, especialmente para quem, como eu, não lê os livros. Bateu aquela curiosidade para saber o que acontece depois. Maze Runner tem direção de Wes Ball, que já atuou na parte de arte e efeitos especiais de uma série de curtas e documentários. No elenco, Dylan O'Brien é Thomas, Amel Amin é Albi, Ki Hong Lee é Mino, Kaya Scodelario é Teresa, Will Poulter é Gelly e Thomas Brody Sangster é o ótimo Newt. Junto do provável blockbuster, também chega ao Brasil a comédia 1 milhão de maneiras de pegar na pistola, dona de um título traduzido toscamente e dirigido por Seth MacFarlane. Pelo diretor, responsável por Uma Família da Pesada e Ted, você já pode imaginar o nível do nonsense que é o filme, não? Na história, MacFarlane é um covarde, porém inteligente fazendeiro Albert, que odeia viver no Velho Oeste e é deixado por sua namorada após perder o duelo para Foy, que é Neil Patrick Harris. Pensando em ir embora, ele acaba preso à velha cidade após salvar e se apaixonar por Anna, que é Charlize Theron, que acabara de chegar na cidade. O problema é que ela era casada com fora da lei Clint, interpretado por Liam Neeson, que resolve tirar satisfação com o protagonista. E aí começa toda a confusão, permeada por algumas tiradas, piadas e críticas, como é típico das produções do diretor-ator. Ways to die in the West. Maybe the frontier's not so bad after all. Hey, it's a sweet young couple. Can I interest you folks in a miracle cure? Para fechar, outras duas obras que chegam agora a terras nacionais são Mesmo se nada der certo e O terror Livrai-nos do mal, ambos com atores que curiosamente fizeram o Hulk. O primeiro tem Mark Ruffalo, o gigante esmeralda atual, no papel do produtor musical falido Dan, e atuando ao lado de Keira Knightley, a cantora de primeira viagem Greta. O protagonista a descobre em meio a uma bebedeira e resolve tentar alavancar a carreira dela e ao mesmo tempo se colocar de volta no cenário musical. Ambos, é claro, se apaixonam e aí temos aquela história de amor perturbada por algumas confusões e o ex-namorado que por acaso é Adam Levine. It's unbelievable, you're total rock stars. Oh my god, I love you. We need to talk. Who is she? Já o segundo filme tem Eric Bana, o Hulk de 2003, como um policial cético que precisa lidar com fenômenos sobrenaturais de um novo caso. Baseado na vida do policial Ralph Sarsky, o filme envolve exorcismos e um padre que, de certa forma, converte o oficial e o ajuda a combater as forças do inferno. O longa-metragem tem direção de Scott Derrickson, o mesmo por trás do Exorcismo de Emily Rose, e que ficará responsável pela chegada do Doutor Estranho da Marvel aos cinemas. Enfim, galera, ainda há outros filmes que chegam aos cinemas nessa semana, como o suspense brasileiro Isolados, mas essas são algumas das estreias principais. Na semana que vem, o Cinema Geek volta com mais novidades. Eu sou Gustavo Guzmão, e na produção e atrás das câmeras, Cadu Silva. Até mais.